Você já tomou uma decisão tão pequena que parecia completamente irrelevante, mas que, por algum motivo, acabou mudando tudo depois? Às vezes você escolhe sair de casa 2 minutos mais tarde e isso altera o ônibus que você pega, o motorista que você encontra, as pessoas que cruzam o seu caminho, o lugar onde você chega e até o humor que você carrega pelo resto do dia. Detalhes quase invisíveis alteram toda a sequência de eventos que vem depois. É como se o mundo fosse uma enorme corrente de dominós, onde cada peça empurra outra, que empurra outra e assim por diante. E isso, no fundo, é o que chamamos de efeito borboleta, um dos conceitos mais estranhos, mais incríveis e mais perturbadores sobre como pequenas ações produzem resultados gigantes. Tudo começou com um meteorologista chamado Edward Lorenz. Ele queria prever o clima, algo que parece simples, mas é tão complexo que até hoje ninguém faz com precisão total. Lorenz rodou uma simulação no computador e depois repetiu o mesmo cálculo. Só que dessa vez, ele arredondou um número. Em vez de usar um valor cheio de casas decimais, ele digitou algo como 0,506, no lugar de 0,506,127. Parece uma diferença idiota, né? Mas essa diferença minúscula fez o resultado explodir para algo totalmente diferente. Lorenz percebeu que sistemas complexos, como o clima, são sensíveis até aos menores detalhes. Detalhes tão pequenos que ninguém daria importância, mas eles mudam tudo. E isso aparece no nosso dia a dia muito mais do que a gente percebe. Pense em quantas vezes uma decisão pequena te levou a conhecer uma pessoa nova, ter uma oportunidade inesperada, ou evitar um problema sem nem saber. Às vezes você decide trocar de caminho para o trabalho, e naquela rua diferente, você encontra algo que muda seu dia inteiro. Uma conversa aleatória pode virar uma amizade. Uma mensagem enviada no momento certo pode abrir portas. Um sim ou um não, dito quase sem pensar, pode te colocar num caminho completamente diferente daquele que você imaginou. E se isso funciona na vida pessoal, imagina no mundo real, na história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, não começou com uma decisão grandiosa de algum governante, mas com uma sequência de detalhes improváveis. Um motorista virou a rua errada. Uma pessoa que não deveria estar ali se encontrou com alguém que não deveria ver. Esse microerro se transformou em um evento gigante que mudou países inteiros, derrubou governos, destruiu impérios e afetou milhões de pessoas. Tudo por causa de um detalhe simples: uma curva errada. Agora pensa em como isso se repete em tantas áreas da ciência. Newton teve o estalo da gravidade porque viu uma maçã cair. Não foi uma aula. Não foi uma revelação divina. Foi só ele sentado no lugar certo, na hora certa, olhando para o objeto certo, caindo no chão. A física moderna inteira nasceu de um detalhe bobo da natureza. E isso acontece sempre. Cientistas encontram descobertas incríveis por acidente. Inventores criam coisas revolucionárias sem querer. Uma observação pequena pode virar uma teoria gigantesca. É assim que o mundo anda, tropeçando em detalhes que mudam tudo. Mas o efeito borboleta também vive dentro da nossa mente. Pequenos hábitos moldam comportamentos gigantes. A decisão de ler 5 páginas por dia pode virar 20 livros por ano. A decisão de evitar uma discussão pode salvar uma amizade. A escolha de acordar 10 minutos mais cedo pode virar uma rotina inteira de manhã. E essas pequenas escolhas vão te transformando sem você perceber. A psicologia mostra que nossos hábitos são acumulativos. Uma mudança mínima repetida de forma consistente vira uma transformação enorme, sem que você note o quanto avançou. E o contrário também acontece. Pequenos hábitos ruins vão destruindo a longo prazo. Adiar uma tarefa simples, comer algo só hoje, deixar de fazer algo rápido, tudo isso vai se acumulando. Pequenos descuidos criam grandes problemas. Pequenos exageros criam grandes prejuízos. A gente pensa que a vida muda em grandes momentos, mas quase sempre ela muda lentamente,
em detalhes que se juntam até virar uma avalanche. E se tudo isso já não fosse suficiente, existe ainda a parte emocional. Uma conversa curta pode melhorar seu humor. Uma frase errada pode destruir o dia de alguém. Uma atitude simples pode inspirar uma pessoa a fazer algo grande. Pequenas interações alteram o clima emocional de grupos inteiros. Um sorriso muda a energia de um ambiente. Uma crítica desproporcional pode congelar o clima. Tudo isso é efeito borboleta emocional. Microações, macroconsequências. Agora imagine isso funcionando como uma rede. Cada pessoa sofre e produz microefeitos todos os dias. Você influencia alguém sem perceber. Essa pessoa influencia a outra. Essa outra influencia uma terceira. Até que no fim, uma ação sua que pareça irrelevante chega a um lugar que você nunca poderia imaginar. A vida humana é uma teia infinita de pequenas causas e grandes consequências. Às vezes você muda a vida de alguém com uma atitude tão pequena que você nem lembra depois. Às vezes alguém muda sua vida com uma frase que ela nem percebe que falou. E isso tudo mostra que o efeito borboleta é mais do que uma teoria científica. Ele é um lembrete poderoso sobre como a vida realmente funciona. Você nunca sabe exatamente o tamanho da consequência de uma escolha pequena, mas você sabe que cada escolha abre caminhos. Escolhas diferentes criam futuros diferentes, e você está o tempo todo empurrando o seu futuro para um lado ou para outro, mesmo quando acha que nada está acontecendo. É por isso que pequenas atitudes importam. Não porque você vai causar um furacão do outro lado do mundo, mas porque você vai causar mudanças dentro do seu próprio mundo. Pequenas decisões diárias determinam quem você se torna, que oportunidades aparecem, que pessoas entram na sua vida e quais portas se abrem. A vida não muda com um único passo gigantesco. Ela muda com passos pequenos, repetidos, constantes, muitas vezes invisíveis, mas sempre poderosos. O efeito borboleta nos ensina que nada é insignificante. Um gesto, uma ideia, um hábito, uma conversa, uma observação, tudo tem potencial para se transformar em algo muito maior. Às vezes você não percebe isso na hora, mas dias, meses ou anos depois, você olha para trás e percebe que seu destino inteiro começou em um detalhe pequeno que parecia aleatório. Um momento simples que virou o começo de tudo. E é por isso que prestar atenção nas pequenas escolhas é tão importante. Você não controla todo o universo, mas controla pequenas ações que moldam seu próprio caminho. Cada atitude sua é uma borboleta batendo asas, e você nunca sabe onde esse vento vai chegar. A menor escolha hoje pode mudar sua história amanhã. Se você gostou desse vídeo, saiba que existem outros fenômenos tão fascinantes quanto esse que mostram como o mundo funciona por trás das aparências. Continue assistindo, porque às vezes entender o pequeno é a chave para entender o gigantesco. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e fique ligado nesse canal, pois toda semana trago vídeos maravilhosos como esse, que vão te deixar intrigado e curioso. Até mais.